Talvez esse seja o vídeo mais importante aqui do canal Linda Flor. Afinal, a vida das nossas gordinhas tem que começar de algum lugar. E eu sei que você quer aprender a multiplicar as suas suculentas, você quer ter lindos berçários, você quer ter um lindo jardim encantado de suculentas. Você está no lugar certo. Afinal, aqui no viveiro, eu já fiz milhares e milhares e milhares de suculentas pela folha. E esse é o tema principal do nosso vídeo de hoje: como multiplicar as nossas suculentas por folha. Bora lá! Essa primeira parte é um tiquinho assim de nada de teoria, para que você possa entender o processo. Porque se você não entender o processo, não existe fórmula mágica de você aprender a cultivar as suas gordinhas. Por isso, pegue papel e caneta na mão e anote. Pois quando você assiste, você está ativando algumas áreas do seu cérebro que é passivo, então você aprende menos do que quando você escreve. Quando você escreve, você está ativando outras áreas do seu cérebro. É uma atitude ativa em que você aprende mais. Bora lá? Não é o tema principal do vídeo de hoje, mas eu preciso dizer a você que as suculentas se reproduzem por semente. Sabe quando a gente planta uma sementinha de feijão e nasce um pé inteirinho de feijão? É a mesma coisa com as suculentas. Se essas florzinhas aqui forem polinizadas por abelha, por borboleta, por beija-flores, elas darão semente e poderão te dar milhares de suculentas. Uma única cápsula de semente pode te dar milhares de gordinhas. Porém, o processo é delicado e demorado. Aqui no viveiro eu nunca fiz por semente, só por folhinha e por decapitação e brotação lateral também. Bora lá então saber dessas outras duas maneiras muito práticas de multiplicar as suas suculentas? Essa é uma Echeveria Gila. 3 babies lindíssimos da Echeveria Gila. Essa é uma forma de propagação, mas não é o tema principal desse vídeo. Só estou mostrando a você para você saber que existe. Ela é muito mais rápida do que pela folhinha, porém, ela me dá poucas unidades, ela me dá poucos babies. Aqui eu fiz uma decapitação e a cabeça enraizou e o tronquinho me deu esses 3 babies lindíssimos. Elas já passaram já do tamanho, eu já posso cortar aqui e colocar para enraizar, que serão 3 gilas. Lindo, né? Vamos lá fora que eu vou te mostrar a melaco também que eu fiz pelo tronquinho, rapidinho, e aí a gente já parte para as folhinhas. Ai, como uma mãe muito orgulhosa, eu já venho aqui mostrar para vocês. Todas essas melaco, elas foram feitas por decapitação. Deixa eu ver se eu mostro para vocês, tá vendo? Olha lá, onde que foi feito o primeiro corte. Essa aqui também, ó, o corte dela foi feito lá embaixo, tá vendo? E aí nasce todas as outras rosetas. Eu tiro folha para fazer berçário, porque a melaco reproduz muito bem por folha, e tiro a cabecinha para fazer uma nova muda. Mas é claro que eu tinha que contar isso também para vocês, antes de chegar nas folhinhas. Mas será que toda suculenta se reproduz por folha? Não, nem todas se reproduz por folha. Essas daqui são 2 exemplos. Eu tenho centenas de gibiflora aqui no viveiro, que é uma parte que eu cultivo por muito prazer. Olha só que lindeza! Essas suculentas aqui, elas não se reproduzem por folha. Elas se reproduzem por decapitação ou pela folhinha da haste floral, que também já é um outro assunto. E dito isso, eu já quero dar uma super dica. Como saber se a sua suculenta se reproduz por folha ou não? É muito simples. Quando você faz a decapitação, como a Gila, que eu acabei de mostrar a vocês, elas dão poucas mudas. Então, possivelmente, a suculenta é mais cara, como essas gibifloras. Agora, as danadinhas que se reproduzem por folha se reproduzem muito. E por isso o preço delas é inferior a essas. Então, essa é uma excelente dica para você saber se a sua suculenta se reproduz por folha ou não. E falando em suculenta, cara, olha só a minha Cante. Essa aqui é nova no meu viveiro, porque a grandona que eu tinha, ela foi pro céu da suculenta em fevereiro desse ano. A gente, como é brasileiro, não desiste nunca. Eu comecei o cultivo de uma outra Cante. E por que será que a Cante é cara, hein?
Olha para isso! Esses babyzinhos da Cante eu consegui fazer por folha, mas estão assim, ó, desde janeiro. E nós já estamos em junho, são 6 meses e simplesmente assim, não desenvolve. É por isso, o maiorzinho é esse aqui, ó. É por isso que a Cante, ela é uma suculenta mais cara. Se a suculenta é cara, às vezes ela pode fazer por folha, mas demora muito para os babies se desenvolverem. E às vezes nem se desenvolve, como tem uns aqui, ó, que estão bem pequenininhos e não vão para frente de jeito nenhum. Amor nessas criancinhas é o que não falta. E cuidados, né? Simplesmente elas não vão para frente. E o tema principal do nosso vídeo são as suculentas que se reproduzem por folha e se reproduzem muito. Por isso eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês e a Lover Rose vai ser a estrela desse vídeo. Até que enfim chegou ao tema principal do vídeo, que são as suculentas que se reproduzem por folha. Você quer uma que se reproduz muito fácil? O Sedum. Elas são suculentas que enchem o vaso e que se reproduzem muito facilmente. Eu não tinha esse, olha só que lindeza. Foi presente da minha amiga Mônica Suculentas. E é claro que quando eu cheguei aqui no viveiro, eu já fiz a decapitação dele. E aí já tá nascendo os babyzinhos aqui, ó, no tronquinho. E as cabecinhas já estão enraizadas aqui. E tirei dezenas de folhinhas para fazer um lindo berçário. Vou mostrar já. Olha para isso, que belezinha! Eu não tenho feito mais muitos berçários aqui no viveiro por falta de espaço. Mas quando aparece uma suculenta como essa, que eu não tinha nenhuma, a Crepúsculo, e ela é difícil de encontrar, eu pego e faço o berçário. Olha só que belezinha! Esse berçário tá pegando o solzinho do finalzinho da tarde, que é uma coisa que a gente vai conversar já, a quantidade de sol do berçário. Fazer um lindo berçário de suculentas por folha é uma maneira de você multiplicar a espécie. Para você que quer ter um lindo jardim ou para você que quer empreender com suculentas. E se você está empreendendo com suculentas, saiba que demora, viu? Um berçário desse, para chegar num tamanho razoável para venda, somente lá em dezembro. Isso quer dizer que vão passar 8, 10 meses até eu poder colocá-los em potes individuais e, se for o caso, destinar à venda. E antes de ir lá para a mesa e mostrar para vocês como é que tira as folhinhas, eu quero mostrar para vocês alguns berçários bem-sucedidos. Esse aqui é da Dioniso, tem 2 meses também que eu fiz. E esse daqui é da Lolinha, eu fiz no finalzinho do ano passado. Tá vendo só? Porque que a Lolinha ainda não é uma suculenta barata, ela demora muito tempo para crescer. Mas ela é muito prolífica, ela muda muito fácil por folha. Eu tenho uns 2 desse aqui, que eu faço assim só por hobby mesmo, só por diversão, só por prazer. E para mostrar para vocês em vídeo como é que é fácil fazer. Tem esse outro aqui, olha só, mais lolinhas e super boom. Também tudo feito por folhinha. Ai, que lindeza essa branquela! Ela foi a minha primeira suculenta branca. Meu primeiro amor branco é a Calha Argentea. Todas essas belezuras aqui por folhinha. E aqui tem um outro mimo que também foi todo feito por folhinha. Aqui tem, pelo menos, eu acho que umas 4 equevérias diferentes. E esse aqui é um vaso que já foi estrela em vídeo aqui do canal, que eu mostrei na apresentação da minha coleção. E veja bem, tá vendo os bebezinhos daqui? Foram tudo folhinhas que eu tirei daqui de cima e simplesmente coloquei aqui embaixo assim, ó, no vaso. E aqui elas brotaram, a folhinha mãe já murchou e elas estão se desenvolvendo. Olha quanta lindeza! É sol, gente. O segredo do berçário é sol. É ou não é de encher os olhos de alegria e o coração de felicidade? Essa é a May Allen e olha só, todas foram feitas por folhinha. As Sedevérias são suculentas que fazem muda por folha muito fácil. Ai, que eu quero pegar as 2 bandejas de uma vez para mostrar para vocês. E eu espero que não caia. Já pensou? Todos esses meus babyzinhos de Lover Rose cair no chão? Eu quis colocar assim, olha só, as 2 bem pertinhos para vocês verem. Essa é uma realidade que eu fiz especialmente para fazer esse vídeo. Essa daqui está na sombra.
ela está na sombra e está recebendo menos rega. Essa lindeza aqui, ó, está no sol e está recebendo mais regas. Estão vendo só a diferença de desenvolvimento? E elas foram feitas no mesmo dia. Elas têm a mesma idade. O sol é importantíssimo para a sua suculenta, para os babies da sua suculenta. E agora, para vocês verem bem no detalhe, o Sedum Crepúsculo e os seus babyzinhos aqui. Olha só, que encanto! Podem fazer que dá super certo. Os babyzinhos da Lola, mais babyzinho da Lola e do Super Boom. E aqui para vocês verem bem no detalhe, que já estão bem formadinho, os bebezinhos da Dioniso. E agora para vocês verem também bem de pertinho o que não deu certo, né? Não dá certo, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês querem fazer berçário de suculenta por folha, o berçário tem que pegar o solzinho da manhã ou o solzinho do finalzinho da tarde, desde o primeiro dia. Afinal de contas, onde é que estava a suculenta? Não era no sol? Lá na natureza, quando passa um bichinho e esbarra assim, ou por ação do tempo, do vento, não sei o que acontece lá, eu sei o que acontece. A folha cai, ela cai perto da mamãezinha dela. Não tem ninguém que vá lá e retire essa folha e coloque para a sombra. É certo que ela vai pegar um pouquinho de sombra que a própria mamãe dela vai fazer. Porque o sol pega aqui em cima e a projeção da sombra da própria mamãe vai fazer uma sombrinha aqui, mas hora ou outra, em alguma hora do dia, essa folhinha vai receber um sol filtrado. E é assim que a gente faz berçário. Eu leio centenas de comentários de pessoas que começam a fazer o berçário e não vai para frente. E o principal motivo do seu berçário não ir para frente é por falta de sol. Coloquei aqui bem pertinho uma bandeja da outra para que você possa ver as diferenças. Tá vendo esse espaço entre as folhas? É o que a gente chama de estiolamento. Essa daqui é claramente uma suculenta que está sendo desenvolvida só na claridade. Enquanto que essas outras dessa bandeja, a gente não vê esse espaçamento entre as folhas. Elas estão muito saudáveis e muito gordinhas, porque elas estão recebendo uma coisa que elas gostam muito, sol. Quando acontece isso daqui com a sua suculenta, a única maneira que você tem de corrigir é vindo aqui, tirando algumas folhinhas. E elas já estão todas pescoçudas mesmo, né? Essas folhinhas, mesmo pequenas assim, elas brotam, todas elas. E aqui você faz um corte, né? Uma decapitação. Essa cabecinha vai ser uma nova planta e essas aqui, todas elas vão brotar. Então, de uma única planta você vai ter uma e mais 6 babies, só que demora. Não está perdido esse berçário. Eu vou fazer isso com todas essas plantinhas aqui. Vou tirar as folhinhas para fazer outro berçário. E as cabecinhas eu vou ir cortando para colocar elas para enraizar. Eu vou colocar bem pertinho essas cabecinhas que eu tô tirando aqui com as outras da outra bandeja para você comparar. A que foi deixada na sombra e a que foi cultivada no sol. E se você quer ter muitas Love Rose assim como eu tenho, perca o medo de fazer as decapitações. Eu li muitos comentários de muitas inscritas do canal que diziam que só tem uma Lover Rose. Então, eu não vou falar para você cortar a sua, né? Mas eu vou te contar a minha experiência. A primeira Lover Rose que eu tive, eu paguei R$95. E ela era só um pouquinho maior do que essa daqui. Eu tenho foto dela, eu vou encontrar qualquer hora e mostrar para vocês. E é claro, né, que ousada como eu sou, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei de Olambra. Já cheguei e já cortei ela, fiz a decapitação
e tirei as folhinhas para fazer berçário. E de lá até hoje eu não parei mais. São centenas de Lover Roses que eu tenho e de outras suculentas também, que eu faço berçário por folhinha. Hoje em dia parece fácil eu fazer a decapitação, porque eu tenho só nessa bandeja aqui, deve de chegar quase a 100. Mas já houve o dia em que eu tinha uma só. E a única maneira de você fazer a reprodução é essa. A decapitação e as folhinhas vão para o berçário. Aqui já após eu fazer a decapitação, para que você possa comparar as que foram colocadas na sombra e as que estão no sol. E elas têm a mesma idade. Elas foram plantadas no mesmo dia. Então, você pode ver claramente que a suculenta que fica na sombra, ela não desenvolve. E eu também quero te contar e já te dar uma super dica. A suculenta que fica na sombra, o berçário que fica na sombra, enche de cochorilha. Bora lá fazer o nosso berçário? Eu tenho aqui desse lado as cabecinhas maiores, que é um berçário também, né, que nós vamos fazer com elas, porque elas vão enraizar essa parte aqui e serão novas plantas. É um berçário por decapitação. E aqui eu tenho umas folhas que vão nascer os babies, e aqui eu tenho as cabecinhas menores. Ah, eu bem procurei e encontrei. Essa daqui é uma folha da Lover Rose, que tá cheia de bebezinho. Eu vou colocar nesse berçário aqui também, pra gente ver ela se desenvolvendo junto com as irmãzinhas dela. Aqui eu já tenho um substrato bem fofinho. No substrato do berçário, eu não coloco perlita, porque o berçário precisa de umidade. Muito menos a casca de arroz. Às vezes eu coloco o carvão triturado. Se ele estiver bem pequeno, eu coloco. Como esse aqui. Depois que eu coloquei o substrato, eu vou colocar uma fina camada de pó de coco. E esse é o pulo do gato aqui do meu viveiro. É por isso que os meus berçários, eles dão tão certo. Porque o pó de coco, ele é maravilhoso. Ele dá a umidade necessária para que as futuras plantinhas possam desenvolver muito bem as suas raízes. Porque quando os babies são bem bebezinhos, as raízes também são bem pequenininhas. E ela não pode não ter umidade, porque senão ela vai atrofiar e vai secar. E aí a planta começa de novo, todo o sistema radicular, e depois começa de novo e começa de novo. E é por isso que muitas vezes o berçário não dá certo, porque falta umidade e as raízes secam. Essa bonita vai ficar bem no meio aqui, depois eu vou mostrar para vocês em outros vídeos. Colocá-las encostadas na parede assim, olha, da bandeja. E depois as menores eu vou colocar mais no centro. Nossa, tá ficando tudo bonitinho, tudo organizadinho, tudo enfileiradinho. Mas você quer ver só uma baguncinha boa? Eu vou pegar as folhinhas menores e simplesmente vou fazer isso aqui, ó. E você vai ver, porque eu vou mostrar a você. E aproveita, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo. Tá vendo só como eu estou fazendo? Eu simplesmente estou jogando aqui, ó. De qualquer jeito. Que é assim que acontece lá na natureza. Esse berçário aqui eu vou atualizar para vocês. E deixar bem para cima assim mesmo, esse aqui, ó, tá vendo? Ficando bem para cima. Eu vou atualizar vocês nos status, nos stories lá do Instagram. E aqui nos próximos vídeos também eu vou mostrando para vocês o que está acontecendo com os nossos babies Lover Rose. Tanto as cabecinhas, eu vou mostrar para vocês se enraizou. E tanto as folhinhas, eu vou mostrar quando elas começarem a se desenvolver. Como eu mostrei para vocês, a Dioniso, a Lola, o Crepúsculo, que são outros berçários que eu já tinha pronto, né? Então aí com os babies tudo crescendo. Agora, duas dicas muito importantes. Primeiro, onde eu vou colocar esse berçário? Em um local que não pegue chuva, não peguem rega, porque ele vai ficar 2 semanas ou mais sem água.
A Lover Rose e tantas outras suculentas são muito gordinhas. Elas não precisam de água enquanto não tiver raiz. E aqui a cabeça não tem raiz e a folha não tem raiz. Então eu só vou começar a regar esse berçário quando tiver raiz. Pois a raiz, ela desenvolve duas funções na planta. A primeira função é para a planta ter sustentação e não ficar balagandando e tombar. E a segunda, retirar água e nutrientes do substrato para a nutrição de toda a planta. Segunda dica muito importante para você ter um berçário de maior sucesso. Em que local que eu vou colocar essa bandeja? Em um local que ela pegue ou o sol da manhã ou o sol da tarde. Não é o sol a partir das 10 horas, é antes. Então, entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde, não pode. Que sol que esse berçário pega é o solzinho da manhã ou do finalzinho da tarde. Se por acaso você tiver sombrite no seu viveiro, na sua área em que você cultiva suas plantas, elas podem pegar mais tempo ainda de sol, porque elas vão amar. Bora lá então fazer berçário? Tome coragem, siga as orientações, nada de água, nada de sol quente, que logo logo as suas Lover Rose vão estar brotando assim e logo logo vão estar assim. Muitas Lover Rose. Ah, e lógico, né? Quase que eu termino o vídeo sem dizer. Tá vendo esse tronquinho aqui? Aqui eu vou limpar mais. Vou tirar mais folhinhas. Porque aqui no tronquinho ainda vai nascer várias mudinhas. Muitas das suculentas desse jardim externo aqui eu fiz por decapitação. Mas a maioria absoluta foi pela folhinha. Foram berçários que eu fiz, como a Fantômia, a Melaco, a Paraguaiense. São plantas muito antigas aqui no meu cultivo, que eu tenho há muitos anos. Então, se você quer fazer um lindo jardim de suculenta, faça o berçário pela folhinha. Vai nascer muitas belezuras. Você vai ficar muito feliz de ter um lindo jardim e vai se sentir muito realizada. Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha para saber que você está gostando, e o YouTube também, né? Que assim ele manda para outras pessoas. Tem um amigo, uma amiga que ama suculenta, compartilha esse vídeo com eles. A informação, ela precisa circular para chegar a mais pessoas e mais pessoas serem felizes cultivando essas gordinhas. A gente se vê no próximo vídeo. Daqui a 2, 3 dias, passa rapidinho. Gratidão